Quem é você? Da onde você veio? Qual a sua história? Tá bom, eu vou contar um pedacinho da minha história para vocês, se vocês assim permitirem. Mas eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa. Um princípio que segue a minha história desde o início. E nos outros vídeos vocês aprenderão outros princípios, mas esse é o primeiro. Na Bíblia, no livro de Mateus, diz: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá a esse monte: vai-te daqui e põe-se lá, e ele se colocará. Isto foi um ensinamento que a minha avó passou para minha mãe e que a minha mãe passou para mim, porque ela segue também um outro princípio que diz: ensina teu filho o caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Ela, seguindo esse princípio, me ensinou a fé. E a fé vem na minha vida desde o princípio. Eu nasci no dia 4/6/1992. Nesse dia, uma mulher entrou no hospital em trabalho de parto. Um trabalho de parto prematuro, 3 meses antes da hora. E ela teve uma complicação chamada pré-eclâmpsia. E esse trabalho de parto durou muito tempo e foi muito exposto para mim e para ela. Desde então, começou uma batalha de fé. Muitas pessoas, quando se fala em fé, elas têm um pensamento maravilhoso da fé em Deus. Mas esse não é o único pensamento, não é a única forma de fé que existe. Existe a fé em Deus e existe a fé em você, a fé em mim, a fé no outro. E foi essa fé que acompanhou a minha vida também. A minha mãe, ela teve fé em mim. A minha avó teve fé na minha mãe. E a nossa família foi ligada pela fé. Os médicos disseram: ele vai morrer. E eu na incubadora, minha mãe ia na maternal, na maternidade, me olhava na incubadora e dizia: ele vai viver. Era uma batalha de fé. Era uma batalha da fé dela em mim para viver e em Deus para fazer a vida, contra a fé do médico no ensinamento dele. Essa batalha de fé seguiu toda a minha existência. Quando houve a notícia de que eu ia viver, foi uma festa. Nós não vencemos a guerra, nós tínhamos vencido apenas uma batalha. Recuamos, descansamos, nos alimentamos como soldados, nos alimentamos do alimento certo, como soldados, e voltamos outra vez para a batalha. Porque aí já, com 3, 4 anos, a minha mãe percebia que aquela criança direito não se sentava, direito não andava, direito não se mexia, porém direito falava. E com fé nisto, ela travou uma batalha, ela travou uma luta comigo. Ela me pegou nos braços, me levou ao fisioterapeuta, me levou em filas intermináveis, das quais até hoje eu tenho lembrança de me deitar na chuva e de esperar na chuva, apenas com uma garrafa de café por alimento, e a bondade das pessoas, e certas vezes alguns cobertores, numa fila que parecia interminável, que para ela era uma batalha. Mas eu, como pequeno soldado que de guerra não entendia, achava que era um passeio.
que íamos conhecer pessoas novas e realmente conhecíamos pessoas de pouca fé e pessoas de muita fé. E minha mãe, com uma sabedoria tremenda, ensinava os de pouca fé e aprendia com os de muita fé. E eu, naquela idade, já chamado, mas porém sem entender, dizia para todo mundo, como uma criança que pudesse saltar pela janela e sair voando, eu dizia para eles com a mesma facilidade da fantasia, eu dizia que a realidade era parecida e que o que não era possível, segundo aos olhos dos médicos, era possível, segundo aos olhos de Deus. E ensinava para eles que bastava apenas ter vontade e eles conseguiriam. Mal sabia eu que essa vontade chamava-se fé. Se não fé em Deus, porque eu não estou falando em religião, apesar de pregar a palavra do meu Pai. Se não fé em Deus, fé em si próprios. Acreditem que vocês irão se levantar. Acreditem que vocês irão andar. Acreditem que vocês irão falar. Acredite que irão prosperar. A minha mãe, certas vezes, não acreditava em mim quando eu dizia para ela que não queria. Quando eu dizia para ela que doía. Ela dizia, meu filho, é para a tua melhora, como se não acreditasse no meu desânimo, como se não acreditasse na possibilidade de não haver vitória. Nós temos que ter fé positiva, pois a fé no negativo também nos destrói. O erro do homem não é não acreditar em nada. O erro do homem é acreditar no que é mal. Jesus, quando pregava, tudo que ele dizia era: crê, basta crer que a tua fé te salvou. Crê que eu posso fazer isso. Não há nada que não possamos fazer se assim não cremos. A palavra diz: tudo é possível ao que crê. Eu digo para vocês, assim como esse trajeto da minha vida, como esse pedaço da minha existência foi embasado na fé, eu digo para vocês, depositem fé em algo, tenham fé na vitória. Jesus morreu por um ato de fé. Ele não morreu apenas porque o Pai lhe ordenara. Ele morreu pelo ato de fé de que aquela morte surtiria efeito. Este é o princípio que eu deixo para vocês. Tenham fé, primeiramente em Deus, o Pai Todo-Poderoso. Segundamente, no propósito que Ele colocou. E terceiramente, na pessoa que Ele colocou o propósito. Tenham fé em Deus, tenham fé na promessa, tenham fé em si próprios. Tenham fé, é isso que eu digo a vocês e Deus os abençoe.